Hora de a gente falar de saúde no nosso Bom Vivan. A gente vai conhecer agora as novidades do Congresso do Brasil Low Carb. O Bom Vivan esteve presente na semana passada aqui em Florianópolis com médicos e especialistas de todo o país, incluindo um convidado especial vindo da Inglaterra. O assunto é a sua saúde, algo que é a coisa mais importante que a gente tem. Olha, prazer conversar com a criadora desse projeto tão importante que é o Brasil Low Carb, Mariana. Que bom te ver, que bom ver que a sua família... Eu encontrei seu pai agora, o Xerenzinho, falei pro seu pai e pra sua mãe, como é bom ver os filhos agitando e agitando pro bem. Esse projeto que você encabeçou e que começou, de certa forma, só na nossa redondeza, hoje se transformou do Floripa para o Brasil Low Carb. Queria que você falasse um pouquinho da ideia desse projeto que é tão importante não só para vocês, mas para toda a sociedade. A gente já entendeu que no cenário mundial é uma estratégia mais efetiva para reversão e tratamento de diabetes, né? E tem um impacto muito positivo na reversão da obesidade e doenças crônicas, essa estratégia de alimentação. Então já é uma realidade nos Estados Unidos, a Low Carb USA é um evento enorme que acontece 3 vezes por ano na Austrália, no Canadá. E eu achei que tinha chegado a hora de trazer isso para o Brasil também. Essa alimentação teve impacto na minha família, meu marido que é médico, reverteu síndrome metabólica em pouco tempo e a gente sentiu que precisava expandir isso para a comunidade em geral, né? Hoje eu sou do Comitê da Sociedade Metabólica Norte-Americana, também participo dos projetos da Low Carb USA, do Metabolic Summit de Santa Bárbara. Então a gente traz de fora o que está acontecendo e funcionando, né, em países que a obesidade é um problema e que vem contribuindo com a saúde em geral para o Brasil. E como Floripa é a capital nacional da saúde, por que não sermos referência também nesse tópico, né? Nessa vertente de nutrição, nesse viés que traz tanto benefício para tanta gente, né? A partir de agora, no nosso programa, a gente vai ter a oportunidade de conversar com muitos especialistas em cada área do corpo, em cada área da saúde, que focam no produto final, que é o cuidado com a alimentação. Queria que você passasse o pessoal de casa, através de todo o seu conhecimento, o que é fundamental para as pessoas entenderem o que mudou na sociedade positivo e as nossas alterações negativas. Eu sei que foi dito que antigamente o café da manhã dos americanos, por exemplo, que eram ovos e bacons, que foi tão condenado, hoje passaram para os sucrilhos e dali em diante parece que a coisa desandou. Onde é que a gente evoluiu? Onde é que a gente precisa retornar às nossas origens para ter realmente, de fato, uma saúde positiva? A gente sabe que a low carb ela é uma estratégia para reverter doença estabelecida, doença crônica, né? Mas para quem não está doente ainda, eu acho que tem uma boa saúde, quer manter a boa saúde, é a gente olhar para como a gente evoluiu como espécie, né? Que é comer alimentos in natura, basicamente, aquele slogan já descascar mais e desembalar menos, porque na verdade o nosso organismo ele não foi feito, a gente não se desenvolveu como espécie se alimentando de alimentos ultraprocessados. Então, não faz mal para ninguém, muito pelo contrário, a gente consegue reverter e manter saúde tirando os ultraprocessados da dieta. Alimento industrializado, ricos em farinhas, óleos vegetais e açúcar, basicamente. Então, a gente retrocedeu nesse aspecto, facilitar a vida, o dia a dia, colocando ultraprocessados na dieta, alimento congelado, empacotadinho. E a gente retrocedeu nesse ponto, mas a gente evoluiu com a qualidade de evidência científica que a gente tem ao nosso dispor, né? E sempre procurar profissionais atualizados em cima de evidência científica, não de diretrizes, porque hoje a gente entende que as diretrizes das especialidades médicas e de saúde, elas não são feitas em cima dos melhores níveis de evidências, mas aqueles que acabam abraçando as necessidades da indústria farmacêutica, da sociedade em geral. Então, hoje a gente entende que profissional atualizado é profissional que consegue desprescrever remédio. Eu acho que a saúde é isso. Não é quanto mais o médico prescreve remédio, mas o quanto ele olha para a tua saúde integral, holística, entende quem você é, como você alimenta, como você vive e tirar e melhorar isso, né? Melhorar seus hábitos de vida e desprescrever e te receitar outros hábitos, outra nutrição que seja efetiva na transformação da tua saúde.
Parabéns, Mariana. A partir de agora, então, no nosso programa, você vai ter uma aula de saúde e eu espero, sinceramente, que a sua mente abra, porque a evolução da medicina está sendo discutida no Brasil Low Carb e o quanto é importante a grande massa entender alimentos, tudo que envolve a nossa vida. Então, a partir de agora, a gente vai ter um prazer de fazer várias consultas com vários especialistas no nosso programa. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Lembrando, Léo, que assim, nascemos saudáveis, nascemos para ser saudáveis. É o que a gente faz todos os dias que tira a nossa saúde. Olha, eu tenho o prazer de conversar agora com o Dr. José Neto. Veio de BH, não é a primeira vez que você vem para esse evento, mas antes era só Floripa. Agora a gente está falando da dimensão do país, o quanto isso é importante. Quer dizer que o caminho dessa linha de pensamento dos cuidados da medicina estão evoluindo, não só para Santa Catarina, mas para todo o país, né? Na verdade, iniciativas como essa são fundamentais para a gente tirar aquele lastro da medicina de querer tratar simplesmente pelo lado da medicação. É importante a gente resgatar coisas como alimentação, sono, atividade física, como sendo alicerçais para o nosso dia a dia. Inverter a lógica de tratar a doença e valorizar a saúde. O senhor tem sua especialidade, os rins, que talvez seja a coisa mais importante. O cardiologista vai falar, mas assim, talvez pela minha história de vida, os cuidados com rins sempre foram muito pertinentes dentro da minha família. Tem místicas sobre a importância do rim com alimentação, sobrecarga, e eu queria que você falasse porque tem muita coisa que a gente pode aprender e evoluir. Eu acho que a gente tem 2 pontos para levantar aí dentro disso que você me perguntou. Primeiro costumo dizer que cuidar dos seus rins é cuidar de você. Então não é sobre cuidar do coração, dos rins ou dos pulmões, é cuidar da pessoa. Eu falo que é cuidar do seu Zé. Com relação, talvez, à grande mística que se tem entre rins e proteína. Existe uma lógica de que comer proteína ataca os rins. E eu costumo dizer que eu nunca vi ninguém fazer diálise porque comeu muito bife ou carne, muito bife ou ovo. As grandes doenças que levam as pessoas, em última análise, para a diálise são diabetes, hipertensão, obesidade, doenças familiares e que são, muitas vezes, aceleradas por maus hábitos de vida. Muita gente pensa, por exemplo, em atividade física como sendo algo bom para a saúde, de fato é. Mas se eu colocar alguma pessoa que tem um problema cardíaco grave para correr, pode ser que ela até morra por causa disso. Mas o problema não é a atividade física, é porque o coração está muito doente. Com os rins é a mesma coisa. A pessoa que já tem uma doença renal mais grave, não é que a proteína causa o problema renal. Ela tem que ter um controle maior porque o rim está doente e não ao contrário. Agora, tem uma coisa que as pessoas precisam fazer, aprender, e a gente tem muita dificuldade, que é uma coisa tão simples diariamente, que é tomar água. A importância de beber água é fundamental. Eu acho que mais até do que beber água, não substituir a água por outros líquidos, né? Porque as pessoas costumam trocar isso por muito café, por muita bebida alcoólica, por muito suco, por muito chá. E a água, por si só, ela é como se fosse o óleo do nosso motor. Então, ela tem que estar junto com uma boa alimentação, com um sono adequado, com atividade física regular, com saúde mental, com evitar excessos de toxinas. Isso é o que eu costumo chamar de quebra-cabeça da saúde. Esse quebra-cabeça da saúde, ele faz com que você reduza e muito o risco das principais doenças que, em última análise, levam a doenças como infartos, derrames, neoplasias e por aí vai. Um rápido resumo do que foi de produtivo aconteceu no Brasil Low Carb 2020, que está acontecendo em 2021. Eu acho que todo evento como esse, graças a Deus nós estamos voltando agora para o presencial, primeiro network, né? Você trocar experiência, conhecer pessoas que estão fazendo algo novo em determinado local, porque em última análise a informação está muito fácil, né? Ela circula de uma maneira muito mais efetiva com os meios digitais. Então rever pessoas queridas também é algo muito bom e poder massificar essa informação, né, esses mitos, por exemplo, relacionados ao consumo de gordura, ao consumo de proteínas. Poxa, a gente não chega no açougue e fala assim, me vê meio quilo de gordura saturada. Você come carne, você come vegetais, você come frutas. É isso que faz a diferença. Então, vir aqui, sair de Belo Horizonte para trazer algo que talvez não seja novo, mas que é algo que tem ainda um grande fantasma ao redor, eu acho que é formar mentes para levar esse conhecimento para todo o Brasil.
Prazer conversar com mais uma mineira. Eu gosto tanto do povo de Minas Gerais. Letícia, você, corredora, atleta, né, e nutricionista. E a nutrição, ela vem num processo de evolução muito grande. O que a gente está discutindo aqui no Brasil Low Carb hoje, muitas vezes ainda não faz parte do pensamento, do hábito das pessoas, dos brasileiros. E esse, eu acho que é o mote principal, é mostrar a evolução desse processo todo, né? Exatamente. A nutrição, ela ainda está parada muito no tempo. E a evolução que a gente teve com relação à alimentação foi muito grande. Então, assim, trazer esse evento e trazer uma alimentação para o atleta com menos carboidrato é uma quebra de paradigma. Antes de uma corrida, o que se deve comer? É claro que esse papo é um papo de consultório, é um papo de estudo. Mas para as pessoas entenderem qual é o novo pensamento disso tudo. Bom, na verdade, antes de correr, talvez você possa não comer nada, né? Você pode fazer até em jejum. Mas o que a gente sempre indica é comer proteína, principalmente proteína animal. Existem alguns cases hoje de atletas que fizeram algum tipo de processo, eliminando completamente o tradicional e indo para essa evolução da medicina. Queria que você explicasse um pouquinho desses cases que são muito importantes para as pessoas conseguirem entender a importância disso. Bom, tem muitos. Hoje a gente quebrou vários paradigmas, então tem muitos atletas que já conseguem fazer provas com 0 carboidrato. E o maior case que a gente tem é do atleta Alessandro Medeiros. Ele é um atleta que faz uma prova de Ultraman, que é uma prova de 3 dias, são 515 quilômetros, e ele fez sem usar nada de carboidrato, só com a dieta carnívora. E ele teve uma performance muito boa, ficando em 5º lugar geral na prova. Eu imagino que dentro do consultório muitas pessoas, e hoje é um hábito, é uma moda, é uma tendência para algumas pessoas, eu sou vegetariano e gosto de praticar esporte. O que falar, como entender esse processo de eliminação da proteína e muitas vezes um descarrego total no carboidrato? Bom, eu tenho medo, medo do que possa vir a acontecer com essas pessoas. A proteína animal, ela é muito importante para nós. Não necessariamente você precisa ser carnívoro, mas você tem que ter uma base alimentar com proteína animal. O nosso corpo é constituído, né, todos os mecanismos e tudo que tem no nosso corpo é através da proteína. E se você não tem um consumo dessa proteína animal, você vai ficar deficiente. E aí começa a vir as doenças. E com isso, né, o veganismo aí em alta, as pessoas estão consumindo mais alimentos industrializados e também muitos grãos. E isso a gente já sabe que traz muitas doenças no futuro, então eu fico bastante preocupada com o que está acontecendo no mundo. A gente vai um pouco na contramão, né, falando do consumo de carne, do que o mundo está trazendo aí, mas eu acho que a gente precisa cada vez mais falar sobre isso, porque as pessoas estão saindo de uma alimentação saudável achando que estão entrando para um processo de uma alimentação saudável só com vegetais, quando na verdade a gente vê que elas estão tendo um retrocesso na saúde. Olha, eu tenho o prazer de conversar agora com o Dr. Carlos Bastian. Você cuida da saúde dos seus pacientes, mas o Brasil Low Carb tem como objetivo, eu imagino, falar da saúde com sua amplitude. A importância desse evento, não só para Florianópolis, para Santa Catarina, mas para todo o Brasil, já que ele é um evento hoje híbrido, que demorou um pouquinho para sair em virtude da pandemia, mas que talvez tenha sido de uma maneira com mais cuidado e mais zelo para que a gente possa acompanhar o que está vendo hoje. Com certeza, a gente teve que adiar o evento aí por vários momentos em virtude da pandemia, mas hoje conseguimos aí botar no ar. Tá sendo um evento híbrido, a gente está tomando todos os cuidados, né, as recomendações atuais, e a importância, esse evento surgiu para tentar desmistificar um pouco alguns mitos que existem na nutrição, a gente tentar quebrar alguns mitos. Coisas tipo gordura faz mal, não tem problema comer açúcar, então assim, essas coisas, às vezes tem algumas crenças populares que a gente trouxe médicos renomados para tentar explicar qual é a relação realmente da alimentação no desenvolvimento das doenças, principalmente das doenças cardíacas, diabetes, obesidade, que são coisas que só crescem apesar das pessoas seguirem as recomendações
atuais da nutrição. Então, alguma coisa deve estar errada. Ou a gente não está seguindo direito, o que eu não acho que é o correto, a maioria das pessoas segue as recomendações médicas, ou as diretrizes estão erradas, o que a gente acha que é mais provável. O fato é que o nosso corpo ele é consequência da nossa alimentação. E aí eu vou te perguntar, o brasileiro, ele come bem, ele come mal, ele precisa melhorar no seu hábito alimentar? Precisa melhorar muito, muito. Hoje a gente sabe que cada vez mais a alimentação ela é baseada em alimentos processados, ultraprocessados, coisas que são práticas para o dia a dia, carboidratos refinados, só que a gente sabe cada vez mais o nível de evidência médica mostra que isso que está ligado à doença cardiovascular, à epidemia do diabetes que existe hoje, ao crescimento da obesidade. Hoje no Brasil a gente tem 1 em cada 5 brasileiros é obeso, o que é um problema enorme, porque toda a obesidade não é só um problema estético, a gente sabe que é uma condição pró-inflamatória e que está associada a todas essas condições e essas outras condições, né, de doenças, hipertensão, problemas do coração e inclusive vários tipos de câncer. Então isso do ponto de vista de saúde pública é um problema enorme, porque isso tem um custo enorme para a saúde pública. O evento de hoje, obviamente, ele é um evento direcionado para as plataformas de saúde que são envolvidas diretamente, os médicos e todos o que circula sobre isso. Para o grande público que está nos ouvindo agora e que de repente bate aquele sinal de alerta, né, às vezes a esposa fala para o marido, olha, tá vendo o que o doutor está falando? O que fazer? Como procurar se orientar melhor, tanto na parte alimentar como na parte daquilo que foi trazido aqui para o conteúdo, que de repente ele pode ter um tipo de questionamento. Como é que se faz esse contato? É o que eu falo sempre para o paciente assim, ó, a maneira mais fácil de não errar é tentando tirar alimento processado e ultraprocessado da alimentação. Come comida de verdade. O que é comida de verdade? Aquilo que tu encontra na feira, no açougue, na peixaria, aquilo é comida. Quando vem dentro de uma embalagenzinha, já desconfio, porque a probabilidade daquilo ali ter açúcar embutido, ter um monte de porcaria ali, ela é enorme. Então, a gente sabe cada vez mais, as evidências mostram isso, que quanto maior o nível de processamento da comida, pior. Então, e hoje isso faz parte da alimentação da maioria das pessoas, infelizmente. Então, carboidrato refinado, pães, farináceos, açúcar, refrigerante, isso faz parte da dieta de muita pessoa. E as pessoas não se dão conta que isso está adoecendo elas. O açúcar é o grande vilão da nossa saúde? Ou é o cara que a gente mais precisa ter cuidado? É um dos grandes vilões, sim. Sem sombra de dúvida, açúcar está ligado a muita doença, inclusive doença cardiovascular, muito mais do que gordura. Está ligado a diversos tipos de câncer. E hoje a gente consome muito mais açúcar do que a gente deveria. Eu acho que a gente pode consumir, mas tem que ser com muito mais moderação do que a gente faz hoje. Olha, eu estou ao lado do Matheus Raffler. Matheus, você é o responsável pela hora mais bacana, onde faz network e onde a gente se alimenta, que é o Break Off. Queria que você explicasse para ele o conceito, porque eu sei que esse tempinho é muito desejado dentro do Brasil Low Carb. O que vocês oferecem de diferente daquilo que é normal dentro dos congressos? Olá, bom dia, Léo. Exatamente. Hoje temos a felicidade de fazer o Coffee Break do Brasil Low Carb. O Coffee Break é um pedacinho do Desblender que nós trouxemos para cá. A nossa casa ela é 100% low carb. É a primeira iniciativa no Brasil de uma cafeteria low carb. Então, a nossa cozinha é livre de açúcares para início, mas nós também somos livres daquelas farinhas refinadas que são ricas em amido, que elevam a glicemia tanto quanto o açúcar ou outros alimentos açucarados. Essa transformação, porque essa ideia é uma transformação no hábito das pessoas. Onde é que você foi buscar o conceito, a intenção de fazer o Desblender e quem que te ajudou, auxiliou nessas conversas todas? Porque é algo que exige uma necessidade de informação de especialistas com o seu conceito de criação. A motivação maior foi uma motivação interior, que foi a transformação da saúde da minha mãe. Que ela, a partir dos conhecimentos acerca das novas evidências científicas desse estilo de alimentação, ela mudou a sua dieta e a saúde dela melhorou imensamente. Ela realmente
teve muito mais vitalidade. Não foi só a questão do peso, mas também foi um aspecto importante. Mas hoje, certamente, ela está muito mais jovem do que há 10 anos, quando ela iniciou essa alimentação. No entanto, eu percebi que realmente ela perdeu bastante a vida social, a alimentação fora de casa, e isso fez muita falta para ela, fez muita falta para a família toda. E então surgiu a ideia, até por uma necessidade, de criar um espaço que fosse inclusivo para quem segue esse estilo de alimentação. Claro que o nosso foco é a hospitalidade. Uma cafeteria, ela está no mercado de hospitalidade. É o nosso compromisso fazer um trabalho a partir de comida de verdade e transformar nesses produtos de cafeteria. Eu imagino que o cafezinho, seja um hábito de qualquer brasileiro. Sim. Na verdade, de todo mundo. É natural que as pessoas, às vezes, sentem lá pela primeira vez no Desblender e peçam um açúcarzinho. Sim. Isso acontece cada vez menos frequente. Porque hoje no Desblender nós torramos o nosso próprio café. Então a gente tem algumas famílias produtoras que se esforçam imensamente em produzir um café de qualidade. E o café de qualidade, ele é naturalmente doce. A fruta, ela tem um sabor doce e quando preservados esses ingredientes, a gente consegue fazer uma xícara com baixo amargor e maior doçura. Então um trabalho bem feito na fazenda, na torrefação e do barista diminui a necessidade do açúcar e do adoçante. Claro que é uma questão cultural, a gente optar por bebidas super adocicadas, mas um café de qualidade exige menos açúcar ou adoçante. Então a gente se esforça bastante nisso. E claro, os malefícios do açúcar, está cada vez mais clara essa informação, então as pessoas também estão ajustando o seu paladar para uma bebida não tão adocicada, para inclusive perceber as sutilezas do aroma e dos sabores que o café especial tem e leva até a xícara, né? Para as pessoas que estão curiosas para conhecer o Desblender, fica em Florianópolis, no centro da cidade, endereço completo. Exatamente, o Desblender fica na rua Ferreira Lima, no número 107, na loja 1. É uma rua muito próxima ao Ipo Supermercados da Almirante Alvim, nosso ponto de referência. Olha, doutor Fernando, o senhor é cardiologista, o responsável técnico pelo SOS Cardio, que é o grande centro do coração. E eu queria que o senhor falasse, para eu não errar, o nome da sua palestra, para ver se eu ouvi bem. Eu falei sobre o perder o medo de comer gordura, né? Hoje já há uma massa de evidências mostrando que a gordura da comida não é o problema, não é o causador das doenças cardiovasculares. Então, as sociedades americanas já estão reconhecendo isso. Isso foi uma orientação errada que se deu ao longo das últimas décadas, 6, 7 décadas, a respeito disso. Isso nasceu de evidência científica errada, provavelmente não por má fé, pelo afã de se descobrir e de se enfrentar uma doença tão grave como a doença cardíaca. E num contexto que se seguiu, isso acabou virando um dogma, todo mundo acreditando que a gordura da comida era o principal motor, o principal drive que leva à doença cardíaca. E hoje a gente já sabe que não, né? Hoje as próprias sociedades, o American College of Cardiology já reconheceu isso num estudo, numa publicação em 2020, então isso já está no mainstream científico, inclusive, de que a gordura da dieta realmente não é o problema, principalmente se essa comida for uma comida de verdade, como se diz, né? A carne não processada, os alimentos in natura, né? Eles são realmente leite, queijo, são alimentos que não se pode chamar de não saudáveis, não de perigosos, e muito pelo contrário, são alimentos bons para a saúde. Doutor Fernando, quando a gente chega em Florianópolis, principalmente quem se dirige ao norte da ilha, na SC 401, a gente depara com um prédio enorme do SOS Cardio. É um empreendimento muito importante, não só para a cidade, mas para a sociedade. Ali foi um grande ponto de centro de Covid, onde vocês fizeram um trabalho especial. O coração nem se fala. Eu queria que o senhor falasse em relação à estrutura do SOS Cardio, porque a grande maioria passa na frente e não tem o conhecimento daquela estrutura. O senhor fazer um breve relato de tudo que acontece dentro do SOS Cardio. Perfeito. O Hospital SOS Cardio nasceu há décadas, era em outro endereço, era ali na Almirante Lamego, ali na Beira-Mar, um
mini centro, baseado em atendimento de cardiologia, de urgências e emergências cardiológicas, já no início. Logo se mudou para Trompovski e desde 2011 está nesse endereço ali na SC. É um hospital com a vocação principal de cardiologia, mas hoje ele já é um hospital geral, já temos uma grande unidade de terapia intensiva que foi inaugurada em 2019 e foi uma certa sorte, porque foi uma coincidência, ela ficou absolutamente lotada. Na verdade, a gente teve que reabrir a antiga, ficamos com 45 leitos por ocasião da Covid, então acabou ajudando aí no enfrentamento da Covid também. É um hospital que a gente tem um serviço de hemodinâmica, que é onde se faz cateterismos, e um serviço de eletrofisiologia, ablação de FA, cirurgia cardíaca. É um hospital de ponta na cardiologia, nascemos disso e somos isso, mas hoje é um hospital que tem cirurgia geral, neurologia forte, ortopedia, urologia, cirurgia vascular, uma série de outras especialidades, né? Então, a gente está muito orgulhoso de trabalhar nesse hospital e a Florianópolis hoje tem não só o SOS Cardio, tem outros ótimos hospitais também, com ótimas UTIs, com ótimos serviços de várias especialidades, né? Floripa hoje está bem diferente de 15, 20 anos atrás em relação à assistência hospitalar terciária, né? Embora, é importante frisar que a gente tenha sempre pensado na prevenção. Os hospitais só devem servir para quando a prevenção não deu certo, né? E nas situações de urgência e emergência. Olha, eu tenho o prazer de conversar com o Dr. José Carlos Souto, palestrante. Bom te encontrar aqui e saber que o senhor é uma sumidade nesse assunto que precisa ser desmistificado pela sociedade. Muitas vezes o que é discutido aqui não é o que vocês aprendem, inclusive dentro da faculdade de medicina. É, de certa forma, a grande evolução da medicina, o que está sendo proposto hoje pelo Brasil Low Carb? Eu penso que sim. Na realidade, você falou bem, na faculdade de medicina praticamente não se fala sobre nutrição. Então se fala muito sobre medicação, que é importante, se fala sobre procedimentos, como procedimentos cirúrgicos, também é importante, mas eu diria que a grande evolução é em termos de estilo de vida, e acho que melhorar o estilo de vida das pessoas é o que nós médicos deveríamos estar fazendo, e a ênfase nisso em termos de formação dos médicos ainda é muito pequena. O senhor é um grande precursor desse assunto no Brasil. A gente tem o hábito de falar, né? Eu estudei um pouco para chegar até aqui, o senhor estudou muito para falar sobre esse Brasil Low Carb. O que é o Brasil Low Carb? É um termo em inglês para o grande público e essa é a nossa proposta numa televisão aberta. Como é que as pessoas podem se interessar por esse assunto tão importante que, na verdade, se resume na saúde de cada um? Low Carb é um termo que vem do inglês, significa baixo carboidrato. Carboidrato, o que é? Carboidrato é açúcar e amido. A maioria das pessoas que nos ouvem devem já saber que o excesso de açúcar não é bom para a saúde. Mas muita gente não percebe que o açúcar está escondido em muitos alimentos. Então, quando você toma um suco natural de caixinha, mesmo que ele realmente seja um suco natural, mas a quantidade de açúcar ali não é menor do que a quantidade de açúcar de um refrigerante. É diferente você comer uma fruta. Da mesma forma, a questão do amido. As pessoas estão muito focadas, às vezes, em evitar a gordura. E veja, a gordura natural dos alimentos nunca foi um problema. Tem gente que acha que não pode comer um abacate porque tem gordura, mas está ali comendo pão, massa, biscoito, tapioca, mandioca, que são grandes fontes de amido, e esse amido vai virar açúcar no sangue. Essas evoluções é importante estudar. O grande público tem uma dificuldade de ter acesso a essas informações. Como é que as pessoas podem buscar, por curiosidade, por evolução da espécie, por evolução da sua saúde, esse tipo de informação? Então, eventos como esse do Brasil Low Carb têm como objetivo popularizar esse tipo de conhecimento. Existe bastante informação também na internet. As pessoas podem se informar procurando por esse termo Low Carb, vocês vão encontrar bastante informação. Mas o principal, eu acho que a principal mensagem que a gente quer deixar, como você disse, para o público da TV aberta, é diminuir o consumo de alimentos processados e ultraprocessados. O que é isso?
É esses alimentos que vêm dentro de caixinha, é o salgadinho, é o doce, é o refrigerante. Quanto mais as pessoas se alimentarem com aquilo que encontram na feira, na peixaria e no açougue, melhor vai ficar a dieta delas. E se vocês pensarem na feira, na peixaria e no açougue, automaticamente vão ver que tem menos açúcar e menos farinha do que se a gente está comendo aquilo que vem em caixinha, pronto e embalado. Eu tenho o prazer agora de tentar falar um pouquinho do inglês, mas o mais importante é você entender o conceito dessa sumidade que está ao meu lado. Dr. Assim, ele veio diretamente da Inglaterra, cuidar das maiores personalidades do país e hoje está participando do Brasil Low Carb. Is it your first time in Brazil? It's my second time, actually. Yeah. Florianópolis too? First time Florianópolis. Yeah, I was in Sao Paulo a few years ago. But I love your country. What do you know about Brazil and Brazilian food and Brazilian health? Oh, well, Brazilian people, the culture is beautiful. Very big-hearted, warm-hearted people. So I feel very welcome when I come here. Your food is also fantastic, especially somebody like myself who prefers low carb. Great choices of food here. So I'm very, very happy about that. But yeah, like many other countries, I come from Britain, we have a real big problem with obesity. Brazil, I think, also is one of the most obese nations in the world. And that's something that I come to talk about, to offer solutions, to progress the science about healthy lifestyle, about medications, how effective they are or not so effective, and what we should be doing to help reduce the burden of obesity and chronic disease. And it causes so much harm to millions and millions of Brazilians. So I want to share my knowledge to help reduce their suffering. You met a lot of doctors in Brazil, and how is this experience? What do you see, what do you learn about our medicine, about our Brazilian people, society? Yeah, no, I think I've been very impressed, very, very impressed with the quality of knowledge and medicine in Brazil. I have one old friend who I work with called Luis Correa, based in Bahia. So I've had experience there. And then only yesterday I had an experience of going to the SOS Cardio, and Fernando, the director cardiologist there, took me around, and the facilities were fantastic. So I think from my knowledge and what I've seen, I think your care, medical care in Brazil is exceptional. I think like everywhere else though, Leo, the problem we've got is we are not dealing with the prevention side very well. Whether it's UK, whether it's America, whether it's Brazil, whether it's India, all around the world, we need to now focus on putting lifestyle at the forefront of medical care to stop people getting sick in the first place. We have a famous food, the churrasco. Do you like? I love it. I love churrasco. Oh my God. Yeah. Is it good for our health? Listen, there is no problem. That's another myth. I think people are concerned because of many years of belief that eating red meat, for example, causes heart disease. I have done a lot of research in this area and published and been one of the main spokespeople to help people understand that actually eating red meat does not cause heart disease. So people need to stop that fear, and in fact can be very much part of a healthy diet, because meat has a lot of protein and it has nutrients. So I think we need to have a more honest, open discussion about healthy diets. I think the major problem, Leo, in Brazil is ultra-processed food. So if I was to give one piece of advice to people listening, is that if something comes in any packaged food that has 5 or more ingredients, which is usually full of starch, sugar, unhealthy oils, additives, preservatives, then don't eat it. Now, in the UK, half of our diet, 50% of what people are eating is ultra-processed food. And the lead researcher behind this data and this information is actually Brazilian. His name is Professor Carlos Monteiro, and he's based in University of Sao Paulo. And his work is going to change the world. His work is going to change the world. He has looked at this area. So, very simple, what I tell my patients, if the food comes in a packet and has 5 or more ingredients, don't eat it, because it's going to contribute to weight gain, inflammation, risk of heart disease, cancer, dementia. That's where all the data is telling us. Congratulations and thanks so much. Thank you. My pleasure.